Meus irmãos, domingo passado ainda estamos nessas reflexões sobre em todas as circunstâncias. Domingo passado falamos sobre discernimento, a necessidade de termos o azeite sobrando, a vinda do Senhor, a volta do Senhor, a perspectiva do retorno de Jesus. Não requer que nós entendamos muito bem os quadros sociopolíticos, mas a grande necessidade, a grande exigência que o Evangelho nos faz é se temos azeite suficiente e de reserva, ou seja, se a minha vida com Deus, se aquilo que eu tenho do Senhor está em excesso, está insuficiente, está suficiente e não em falta. E o que falamos hoje é algo que tem muito a ver com esse azeite, que é sobre a oração. Algo que falamos hoje que tem muito a ver com esse azeite é o assunto de hoje, que é oração. Eu creio que oração é aquilo que a palavra e somente as escrituras conseguem definir. Oração, somente a palavra nos diz por que orar. Somente a palavra nos diz a quem orar. Somente a palavra nos diz quem deve orar, por quem deve orar, onde devemos orar, em que circunstâncias devemos orar. Se tem algo que precisamos dessas respostas, nós só podemos encontrar nas Escrituras. Convido você a abrir comigo em Lucas, capítulo 5. Esse é o texto que eu tenho como base. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12. Lucas 5, a partir do versículo 12. Ora, aconteceu que estando ele, Jesus Cristo, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, verso 14, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ele, porém, dava a si mesmo o isolamento social. Ele, a si mesmo, dava-se o direito e a necessidade do distanciamento social para orar. Esse texto é muito desafiador para mim e que Deus me ajude, pelo poder e pela ação do seu Espírito, a torná-lo também relevante para você, que eu não atrapalhe, mas que haja, através da minha vida, alguma instrumentalidade de Deus para que você seja muito edificado hoje à noite através desse assunto. Somos discípulos de Jesus Cristo. E que, como discípulos de Jesus, o que muito nos impressiona é a quantidade de vezes que Jesus, em seu ministério, orou. E por que Jesus orava? Se ele era Deus, para que orar? Ele pedia o quê, se tudo ele pode? Ele necessitava de quê, se ele era absolutamente o dono de tudo e de todos? Se não fosse por ele, nada do que é. Se não fosse por ele, o que existe não poderia existir. Por que Jesus orava? E se nós, como os discípulos de Jesus, nós não podemos já de partida entender que Jesus, ele dava o exemplo. Não, gente, eu queria te pedir a pensar comigo em outra direção. A oração de Jesus não tinha o papel pedagógico.
A oração de Jesus não tinha em si, como desejo, como intenção maior, dar ensino. Eu fico olhando para um texto como esse, o Senhor é cheio de poder, incrível para curar a lepra, uma doença até então incurável. É incrível como as pessoas se aproximavam de Jesus, coisa que não poderia, enquanto leproso, não poderia se aproximar de gente sã, mas de Jesus se aproximava. O que tinha em Cristo que fazia com que as pessoas tivessem certeza que se aproximasse dele enquanto leproso não seria apedrejado? O que tinha esse homem que dava certeza a um leproso, desse eu posso me aproximar e não morrerei? Ele mesmo, esse Jesus, eleva a lei? Não, ele mesmo cumpre a lei e eleva o homem. Porque enquanto a lei dizia não pode tocar em leproso, ele toca. Cumpre a lei e eleva o homem. É extraordinário as multidões afluírem de onde estavam para ver esse Jesus, para ouvir esse Jesus e na expectativa de serem curados. Mas aqui eu penso de uma forma assim bem particular. Eu acho que era mais um movimento de famintos, para ganhar uma cesta talvez, e precisava ouvir uma palestra antes. Nesse texto, eu penso que é aquele pessoal que descobriu aonde tem a vacina do coronavírus, mas precisa ouvir uma palestra antes. Eu penso num movimento de grandes multidões afluindo até Jesus para ouvi-lo e serem curados. Mas eu não estou dizendo que é isso que o texto fala. Eu estou falando que é algo que eu imagino que tenha sido assim, motivado por isso. E o que me chama mais a atenção não é a cura, hoje em específico. O que me chama muito a atenção não é o Senhor fazendo com que a lei fosse cumprida. Vá, apresente-se ao sacerdote. O que me chama muito a atenção não é o movimento das multidões. O que me chama muito a atenção é o verso 16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. É isso que me chama a atenção hoje à noite. Esse porém. Como falei, nós tivemos uma live ontem com os casais. O pregador, ele disse, tinha muita vontade de pregar sobre os grandes poréns da Bíblia. Aqui é outro. Ele, porém. Parece que o movimento principal da vida de Jesus, se você observar as Escrituras, era a oração. Um homem leproso volta para sua casa, volta para sua vida normal, distante de tudo. A multidão o conhece, volta para os seus lares. Ele, porém, vai para lugares solitários e orava. O Senhor dava passos em direção a sua própria quarentena. O Senhor, ele fazia a sua própria quarentena existir. Ele se retirava. Entende, gente? Isso tem que mexer com a gente. Isso tem que falar conosco. Se nós somos discípulos de Jesus, a gente tem que buscar isso. Por que esse porém está aqui? Por que não seria o alvo? Ele já não tinha chegado? Não eram as multidões que ele veio salvar, as multidões já não estavam lá. Ele não veio para curar leprosos, o leproso não foi curado. Por que esse verso 16 está aqui? Orar para quê? Orar por quê? Ele, porém, se retirava para orar, sozinho. Sabe por que Jesus orava, gente? Eu já me adianto, e é em cima disso que eu quero refletir com você hoje à noite. Ele orava porque ele era filho. Eu tive a oportunidade de visitar, de estar presente em muitas formaturas. Se eu não estou enganado, em todas as formaturas do Roger, meu filho. Mas uma formatura que muito me chamou a atenção foi a sua formatura de soldado. E lá, quando o comandante ele foi pregar, dar uma palavra, pregar, né? Mania de pregador. Quando ele foi fazer a sua oratória para a tropa, e eu gosto de ouvir assim, o que se fala num momento como esse?
E quando aquele comandante ele foi falar, ele contou a história dele e disse: no meu curso de formação, o oficial sobre mim, ele perguntou, e para que toda a tropa, o meu grupo respondesse, qual era o melhor oficial? Qual o melhor militar? De qual militar o exército precisa? E aí foi um burburinho. Que tinha a melhor pontaria, que tinha o melhor vigor físico, os mais habilidosos, os mais hábeis em armas, os mais estrategistas. O exército precisa de bons estrategistas. E ele contando que ninguém acertou. O oficial disse: não, o exército, para ser um exército forte, ele precisa de bons filhos. O melhor militar é um bom filho. Maus filhos tornarão o exército uma entidade caída. Sabe por que Jesus orava? Porque ele era um bom filho. Sabe por que Jesus orava? Porque ele tinha um pai. Não. Jesus não precisava de poder. Essas orações em busca de poder é coisa de criança e não de filho. Jesus não precisava melhorar a pontaria. Jesus não precisava de mais poder contra o diabo. Jesus não precisava de mais força para enfrentar as suas angústias. Jesus não precisava de mais poder para curar. A oração dele não era movido por preciso. Ele não tinha demanda para apresentar. E isso não fala conosco? Isso tem que falar, gente. A oração de Jesus não era permeada porque ele precisava ou ele necessitava. A oração de Jesus, ele era um filho e como tal ele não poderia deixar de falar com seu pai. Entende? Quando Jesus não precisava de nada. Quer um exemplo? Mateus capítulo 23. Jesus está no Getsemane. 26, verso 53. E chegam os soldados para prendê-lo. E aí, o Pedro, grande Pedro, saca da sua espada e vai agora defender Jesus. Corta a orelha do Malco. Então, é para rir. Porque assim, Jesus ele parou. Pedro, eu poderia pedir agora 12 legiões de anjos ao meu Pai. E ele mandaria. Eu poderia pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos agora. Ou seja, quem se pretende a defender Jesus não entendeu ainda. Quem se pretende a defender o Evangelho ainda não sabe o que é Evangelho. Pode usar as suas espadinhas, pode continuar usando as suas faquinhas para defender Cristo. Ainda não entendeu qual é o papel do filho. E sabe qual é a resposta que ele dá? Ele diz: sabe, Pedro, versículo 54, a minha vida não é para ser preservada, a minha vida é para cumprir os propósitos do meu Pai. Esse é o bom filho. Gente boa, as nossas orações elas estão mais voltadas para nos proteger do que para cumprir propósito. A maioria das nossas orações é para: Senhor, nos preserva, Senhor, me preserva, Senhor, me guarda. Manda um Pedro com a faquinha para me proteger. A oração de Cristo era diferente. A minha vida é para fazer com que a Escritura ela cumpra os seus propósitos em mim. Por isso que eu não transito por este mundo orando para ser poupado. Eu existo para cumprir um propósito. Esse é um bom filho. Assim, gente, a oração legítima é a oração feita por um filho. A maior necessidade de um filho é cumprir os propósitos do seu pai e não proteção. Muitos ainda estão procurando a definição de orar. Muitos ainda estão querendo saber o que é orar.
Define o que é orar. Por que orar? Para que orar? Gente, oração é algo que não cabe em definições. É um relacionamento com o pai de um filho. A oração, ela não abarca, ela não pode ser abarcada por conceitos. Pode procurar qualquer livro que fala de oração. E você não entenderá o que é a definição de oração. Muitos buscam até hoje querer definir o que é orar. Nunca encontrarão, na minha opinião, porque ela não cabe em conceitos e indefinível ela é. Eu entendo que é um movimento natural de um coração de um filho, inexplicavelmente natural e ininterrupto, porque ele ora sem cessar. Porque nós estamos falando de um coração que se ama, e um coração que se ama não pode ser explicado. Isso é orar. A gente ora quando não tem o que nos defina. A gente ora quando a gente não pretende ser poupado. A gente ora para não ser preservado. A gente ora para cumprir propósitos. E ele se retirava sozinho para orar. E assim o Senhor fazia. É por isso, gente, que às vezes nas nossas quarentenas o azeite pode acabar. E como pastor, como amigo, a minha preocupação não é necessariamente se o Covid pega ou não pega. A minha maior preocupação é se temos azeite. Se a nossa vida de oração está alinhada com esse conceito que nós estamos apresentando hoje. Então eu queria te convidar que na sua casa, você, seu coração, não deem as mãos para orar pedindo que o Senhor nos livre desse vírus. Isso é secundário. Essa oração cabe? Claro que cabe. Mas sabe qual é a oração primária? A oração de um filho. Tentarei responder algumas frases aqui, que algumas frases que cá para nós, assim, segredo, vou abrir um segredo só para você. É uma pergunta que para mim é quase que insuportável mais ouvir. A pergunta é, por que orar se Deus já sabe? Isso para mim, quase que eu surto quando eu escuto essa pergunta de novo. Por que eu oro? Por que eu tenho que continuar orando? Primeiro, eu não tenho que. Mas por que eu tenho que continuar orando se Deus já sabe de tudo? Então, isso é pergunta de menino, mas nunca de um filho. Entendeu a diferença? Criança fica perguntando, por que eu tenho que orar se ele já sabe? Um filho, sabe como um filho responde? Não é ele que precisa saber, sou eu. Eu não oro porque ele já sabe. Eu oro porque eu ainda não sei. Eu não oro para informar. Eu oro para me relacionar com um Deus que eu preciso ouvir dele o que ele tem para me dizer e não eu dizer para ele o que eu quero falar. As coisas se invertem, a oração pega outro propósito, a direção muda, o homem surge, a cura vem, o céu se torna real, o poder agora ele passa a ser palpável. Porque há um filho agora que está orando. Isaías, capítulo 6, eu acho fantástico. Porque a oração ela não é exatamente para, como eu te falei, para chamar Deus para o assunto. Tipo assim, a gente está com um problema em casa, vamos chamar Deus. Então a gente vai orar para trazer Deus para o assunto. Deus, é o seguinte, a gente não está conseguindo sair dessa, a gente quer invocar a tua presença, tua bondade, tua misericórdia, teu poder, resolve isso aqui para nós em nome de Jesus. Então a gente traz Deus para o assunto. Isso não é orar, gente. Porque a oração não traz Deus para o assunto. A oração a gente entra na conversa dele. Isaías capítulo 6, quando Isaías ele é curado do seu pecado, através de uma brasa retirada do altar. Eu fico imaginando, mais uma vez, uma coisa pessoal, que a Trindade começou a conversar. E a Trindade conversando diz assim, a quem enviaremos?
quem há de ir por nós? Sabe o que Isaías faz? Com licença, com licença, com licença. Só um minuto. Aí alguém da Trindade diz, sim, Isaías, mas se vocês estão procurando alguém para enviar, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu interrompo a conversa do céu com a minha oração, porque eu entro na conversa do céu e não chamo Deus para os meus assuntos. Oração é quando eu entro na conversa de Deus. Oração é quando eu digo, por exemplo, quando a gente vai orar por uma pessoa amada. Geralmente, sabe como a gente ora por uma pessoa amada que nos está dando tanta dor? Deus muda, Deus muda, Deus mexe lá, Deus faz isso. Você prestou atenção que a gente está dizendo para Deus como Ele tem que fazer? Você está imaginando, você está vendo a sua oração que a gente diz para Deus como Ele tem que agir? Deus converte. Deus, olha, quando Ele sair amanhã de manhã, a gente dá dica para Deus. O seu Deus, o nosso, quem ora assim, é um Deus que não sabe o que fazer. Eu acho que quando vai ler o livro de Atos, pensa que quem conduziu o Espírito foi a oração. Parece que a oração foi quem conduziu o Espírito do Senhor no livro de Atos. É uma presunção humana tão grande nas orações que diz para Deus como Ele tem que atuar, quando tem que atuar, de que forma tem que atuar. Deus tira da UTI, Deus coloca acolá, Deus abre uma porta, Deus faz isso, Deus executa assim, Deus faz um milagre dessa forma. Sabe como eu acho que a oração deveria acontecer? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que nós amamos e está dando trabalho. Nos está causando tanta dor. Primeiro ponto da oração. Deus, não é meu, é teu. Segundo, eu não sei o que fazer. Terceiro, me diz como eu tenho que agir. Quarto, me inclui nos teus projetos. Basicamente é uma oração de 4 pontos. Eu entro na conversa de Deus. O que o Senhor está fazendo aqui que eu ainda não estou entendendo? O que o Senhor está fazendo desta forma que está me doendo tanto em mim? E eu não consigo fazer nada. O que o Senhor quer de mim? Como é que o Senhor quer que eu responda? Aí entra a multidão de conselhos, aí entra a revelação das Escrituras, aí entra o Senhor mexendo em mim, me transformando num novo homem. Numa situação tão adversa, Ele me curou e me transformou para a sua glória e para os seus propósitos. Porque um filho passou a orar e não um servo. Deus começou a ouvir ordem dos seus senhores homens. Não faz sentido. Qual oração vai fazer sentido? Coisas que não faz... quando Jesus se retirava para orar, outra coisa que Ele não fazia era entender que os projetos dEle tinham mais prioridade do que os projetos do Pai. Outra coisa que o Senhor não fazia quando Ele ia orar era não ouvir o seu Pai. Recorrentemente nas orações de Jesus, nós entendemos o Senhor falando com Ele. Qual foi a última vez que Deus falou conosco, gente? Parece que isso está distante anos-luz dos nossos corações. Oração virou monólogo. Oração virou um movimento onde só um fala. Porque nós temos pressa, a gente não tem quietude para ouvir, o nosso coração não se acalma para escutar, a nossa mente é muito rápida para processar. E Deus querendo falar conosco num relacionamento de um pai com um filho, e isso está ficando cada vez mais distante, porque nós nos tornamos rezadores a um Deus poderoso do que filhos de um pai amado. Parece que as nossas orações se transformaram num encontro de alguém que tem vontade com alguém que tem poder. Então nós vamos convencer esse que tem poder a realizar as nossas vontades.
Então vai virar agora uma mesa, um negócio, um jogo. Eu faço o jejum e você faz a minha vontade. Então virou uma barganha. Eu vou fazer um propósito de oração de 7 dias, de 40 dias, de 20 anos, eu não sei quanto tempo, mas aí você faz o meu desejo. Porque poder é contigo, vontade é comigo. Isso não faz sentido, gente. E as orações têm se resumido a uma mesa de negociatas com Deus. Isso é corrupção, isso é negócio. Isso gerou a queda de Satanás do céu. De Lúcifer do céu e se tornou Satanás. Você era um anjo até se achar negócio em você. Jesus entra no templo e enxota os cambistas, porque ali não era lugar de negócio. Deus não negocia conosco. Jejum não é moeda de troca. Exatamente porque a gente tem que parar de querer aprender truque. Muitos cristãos hoje entendem a oração como um truque. Aprendi o truque que faz com que a vontade nossa seja correspondente com o poder de Deus. Quantas pessoas não destacam a veia do pescoço nas suas arrogâncias e nas suas presunções, como se tivesse algum nível de oração além de uns demais. Se eu te perguntar uma coisa, o seu Deus escuta mais a oração de um pastor ou de uma mãe que está com seu filho na UTI? O seu Deus escuta qual das duas orações? O seu Deus ouvirá mais a oração de um bispo, de um apóstolo ou de um pai que está sepultando o seu filho aos 15 anos de idade? Responda, qual oração o seu Deus escuta? Não há título, não há oração forte, porque a Escritura diz que ninguém sabe orar. Porque o poder não está na oração. A autoridade não está em quem se ora. O poder está naquele que ouve a oração. E toda a autoridade é naquele que, por meio de quem nós podemos orar. No nome de Jesus. Êxodo capítulo 17, Moisés, verso 8. Está no alto de um monte, e o povo de Israel lutando contra os amalequitas num vale. Moisés estende as mãos, e enquanto Moisés está com as mãos levantadas, o povo de Israel prevalece sobre os de Amaleque. E Moisés cansa os braços, e quando ele baixa os braços, os amalequitas triunfam sobre os israelitas. E as pessoas percebem que o avanço de Israel está condicionado ao movimento do braço de Moisés. E 2 homens vêm, seguram os braços de Moisés, colocam pedras por baixo, para que as mãos continuem estendidas. E as mãos estendidas de Moisés fizeram com que a vitória de Israel fosse consumada. Sabe como é que muitas pessoas leem esse texto? Como um truque. Aprendi, em cima do monte com mão levantada, vitória na certa, louvado seja o Senhor, glória a Deus, aprendemos o truque. Coisa de menino, coisa de criança. A Bíblia nunca ensinou truque. Sabe o que a Bíblia ensina? Ele, porém, se retirava sozinho e orava. Esse é o truque. Porque truque não há. Por isso que Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina a orar. E sabe qual é o primeiro ensino? Não é como vamos chamar Deus, é se nós somos filhos. Porque ele vai ensinar e vai dizer assim, gente boa, o negócio agora chegou uma revelação para você que você não sabia. Quando você for orar, você não chame mais de Yahvé, não chame mais de El Shaddai, não chame mais de Elohim, você vai chamar agora de Abba. Pai nosso que estás nos céus. Porque você só vai poder orar agora se você for filho.
Porque o poder da oração, se é que tem poder, não está mais em que nome você dá a Deus, mas está em se você é filho. Por isso que em todas as circunstâncias, ele se retirava a sós para orar. Aqui a gente lê um texto de tudo dando certo. Percebeu? Está tudo dando certo. O leproso curado. Voltemos para o nosso texto. Multidões afluindo de todos os lugares para ouvi-lo. Pessoas sendo curadas. O nome de Jesus com o ibope lá em cima. Dando tudo certo. O ministério veio. A evidência de que ele era o Messias, porque somente o Messias poderia curar um leproso. Estava tudo dando certo. Ele, porém, se retirava a sós para orar. Lembra do Getsemane? Ele, porém, se retirava a sós para orar. Sabe o que aconteceu? O que estava acontecendo quando o seu suor começou a se transformar em sangue? Ele estava orando. Sabe o que foi que ele fez na cruz? Orou muitas vezes. Sabe qual a principal oração? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a oração de um filho. Não é pai, mata, tá vendo o que estão fazendo com teu filhinho? Não, é pai, os teus propósitos estão sendo cumpridos em mim. Perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Só um aqui hoje sabe o que está fazendo, o teu filho. Só um sabe o que está fazendo aqui, e esse é o crucificado. A gente pode agradecer na cruz? Ah, gente, como pode? A gente não agradece pelo sofrimento. A gente não agradece pelo bofete. A gente não agradece pelas lutas. Coisa de menino, coisa de gente infantil. A gente vai agradecer pelo que estamos sofrendo? Isso não, a gente não agradece pelo sofrimento. É óbvio que ninguém vai agradecer por estar sepultando. Oh, Deus, obrigado por estar sepultando meu filho hoje. Coisa de gente idiota. Isso nem é isso que Deus esperava. Então como é que em tudo dai graças? Porque em tudo há um Deus que tem os seus propósitos. Interessante que Jonas 2:9, no ventre de um peixe, imagina só você tá tomando banho por um suco gástrico de um peixe. E Jonas 2:9 diz: Jonas orou com a voz do agradecimento. Eita! A voz que ecoou do ventre de um peixe foi a voz da gratidão. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, diz: ande ansioso por coisa nenhuma não, mas apresente diante do Senhor as vossas orações e súplicas, com ações de graças. E a paz, como oramos aqui, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente. Onde? Em Cristo. Então a gente ora com gratidão, gente, não pelo sofrimento, mas é pelo seu amor por mim, que não muda. A gente ora pela sua fidelidade, que não permite que eu seja tentado além das minhas forças. A gente ora porque mesmo no sofrimento agonizante, eu sei que ali Deus é fiel. Porque Ele sabe o tanto que eu aguento. A gente ora pela soberania, porque qualquer coronavírus passa pela mão dele antes. Deus sabe quem morrerá por esse coronavírus. Deus sabe quem será poupado por este vírus. Deus sabe em que nação, em que casa e em que pessoa esse vírus vai fazer o que vai fazer. Tudo está nas mãos desse Deus. Eu creio nisso. Me desculpem, eu creio nisso. Eu não creio num Deus que deu cordinha no mundo e soltou. Eu creio num Deus que um fio de cabelo não cai sem a sua permissão e nem um pardal morre
em colisão com o para-brisa de um caminhão numa BR perdida dessas aí. Mas antes da morte levar um pardal, tem que pedir autorização ao Senhor da vida. Eu creio e eu adoro a esse Deus, que não cai uma folha sem antes pedir permissão. E como eu não vou agradecer o que acontecer na minha vida? Não pela dor, mas por essa certeza que me ancora, por essa certeza que me ampara, por essa certeza que me consola, gente. A gratidão não está na devastação, nos 15 mil mortos que já atravessamos aqui no país. A gratidão está a um Deus que tem tudo sob o seu controle. A gente agradece a um Deus que faz tudo convergir para o nosso bem. A gente agradece a um Deus que os seus propósitos visam sempre nos firmar, nos fortalecer, nos fundamentar e arrancar dos nossos lábios: a Ele seja a glória. Está fazendo sentido para você? Entende por que Jesus se retirava a sós para orar? Porque era um filho que entendia tudo isso e nesse ambiente morava. Nos bofetes, nas cusparadas, na cruenta cruz, ele orava. Quer dizer que a gente só vai agradecer quando tudo der certo? Quer dizer que as nossas orações só vão ser entoadas quando tudo estiver dando errado? Quem você é mesmo? Um devoto ou um filho? E essa questão de filho é muito importante. Quero caminhar para o encerramento. Os discípulos, eles que seguiam a Jesus e não conseguiram expulsar um demônio, Mateus 17, 21. Os discípulos questionaram, disseram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus disse: porque esta casta só sai com oração e jejum. Entende? Se você tiver fé, você manda um monte arrancar daqui e vai para lá. Mas só um filho expulsa determinadas castas. Porque a fé é no meu nome. E se eu autorizar um monte sair de um lugar e ir para o outro, ele vai. Porque a fé é em mim. Expulsar demônio só com uma identidade. Só quem é filho. Meus irmãos, entendem porque muitas lutas suas estão sendo perdidas. Porque você está orando em nome da fé. E não num ambiente de identidade de um filho. Sabe por que alguns demônios nunca saem? Porque a gente está tocando fogo em nome de Jesus. E não falando como um Cristo vivo em mim. Aí eu falo como um filho. Isso aconteceu em Atos. Isso aconteceu em Atos 19. Quando alguns exorcistas ambulantes, filho de um tal de Seva, sumo sacerdote, encontrou-se com um demônio. E o demônio disse: eu conheço Jesus. Olha só, gente, o demônio disse: eu conheço Jesus. Viu como isso não faz muita diferença? O demônio conhece. A questão é se ele me conhece. Conheço Jesus. Sei quem é Paulo. Mas você quem é? E esses exorcistas levaram uma surra. Saíram nus, feridos e envergonhados. Quero lhe chamar hoje à noite para uma reflexão. Chega de levar surra, de sair envergonhados e nus nas batalhas espirituais que você tem travado. Venha orar em todas as circunstâncias como um filho. Jejum, você ainda tem dúvida do que é jejum? Deixa eu te explicar rapidamente. Porque o Senhor Jesus disse jejum e oração. Deixa eu só te falar rapidão o que é jejum. Jejum é dar aquilo que para mim não vai fazer falta, porque eu já tenho tudo que preciso. É a oferta daquilo que eu não preciso. Eu não preciso comer.
porque eu já tenho uma consciência de já ter tudo o que eu necessito. Porque não é de pão que vive o homem, mas é de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então eu posso passar fome sim, isso eu quero entregar como oferta. Jejum não é apresentação de demanda, jejum é uma oferta entregue através de uma consciência de que eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo que eu preciso, por isso que eu posso fazer jejum. Jejum, como eu falei lá atrás, não é barganha. Só uma entidade, só um demônio aceitaria jejum como barganha. O Senhor só aceita jejum se for oferta. Por isso, ele, porém, se retirava sozinho e ia orar. Gente boa, faça o seu isolamento, faça o seu afastamento, mas vá orar. E quando você for orar, faça a primeira pergunta: quem vai orar? E se você ainda não tem certeza de que é um filho, tome essa decisão hoje. Quem sabe essa mensagem sobre oração pode trazer você a um ambiente de conversão que você nunca sabia que existia. Vem para cá. Não para o prédio, mas vem para esse Deus que quer te acolher como filho. Reconheça-o como seu pai. Entregue sua vida. E reconheça que a sua vida está indo de mal a pior. Porque você está como um bastardo. Venha para um pai. Ele está te chamando a ter uma vida nova, a ter uma nova vida. Quem sabe essa palavra sobre oração pode mudar a sua história. Assim como mudou a minha, assim como mudou a de tantos. Ele, porém, eu quero que isso se cumpra na minha vida. O mundo está indo de mal a pior. Ele, porém, se retirava sozinho para orar. As coisas estão dando tudo certo, mas ele, porém, se retirava sozinho para orar. Que essa seja a sua vida. Que esse seja o movimento do seu coração. No nome poderoso de Jesus.